Olá, começando mais um programa Entrevista aqui na TV Câmara. No momento que tanto se discute reforma política e outras alterações no sistema eleitoral brasileiro, o vereador Marcos Cunha esteve na semana passada em Brasília para participar de um encontro promovido pela União dos Vereadores do Brasil. E é justamente um dos temas que nós estaremos conversando. Afinal de contas, é um tema que cada vez mais ganha proporção, vai aumentando o debate e logo, logo teremos que tomar mais do que debates, algumas decisões. Vereador, obrigado pela presença aqui na TV Câmara. Eu que agradeço, é um tema realmente que se percebeu até nesse encontro, foi o 11º encontro de vereadores brasileiros lá em Brasília. A pauta era a reforma política, foi muito interessante porque as pessoas que estão envolvidas diretamente nesse processo em âmbito nacional participaram do nosso encontro. Nós tivemos lá o presidente da comissão da Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Castro, que ele apresentou para nós uma relação de temas que estão na pauta de discussão e que parece mesmo que vão avançar e vão ser votados na Câmara dos Deputados. Ele falou da unificação das eleições, mandato tampão ou um mandato de 6 anos na próxima eleição de 2016, o voto distrital misto proporcional, sendo que naqueles dias mesmo o Senado aprovou o voto distrital para cidades com mais de 300 mil eleitores, que é o caso de Pelotas, 200 mil eleitores, que é o caso de Pelotas, voto facultativo obrigatório, financiamento de campanha, participação da mulher no processo eleitoral, coligações partidárias. Esses foram alguns dos temas trazidos, lançados. E todos temas muito pertinentes ao momento. Estão na ordem do dia. E com a participação do ex-deputado também constituinte, Aldo Arantes, que também fez uma belíssima explanação sobre um projeto que a OAB, a CNBB e outras instituições estão oferecendo também como um projeto de reforma política. Nós tivemos ali o deputado Afonso Mota, também esteve lá conosco. O ministro do TSE, Henrique Neves, também falou conosco, esteve conosco nesse encontro, trazendo algumas preocupações, inclusive do judiciário, a respeito do voto distrital, que muitas pessoas entendem que essa reforma política pode ser uma grande reforma para modificar a política no país. Esse é um dos temas que foi tratado ali. A reforma política não tem esse potencial, ela não tem como mudar a política no país. Essa é a primeira questão, né? A política no país é uma crise muito mais grave, até se nós quisermos, né? Uma crise de representação dos partidos políticos, uma crise ética. Nós temos vários problemas mais graves. Não é mudando simplesmente o sistema eleitoral que nós vamos resolver isso. Então, isso na fala do ministro do TSE, Henrique Neves, ficou muito claro também a preocupação dele nesse sentido. Ele disse que, olha, na posição dele, por exemplo, ele disse que se nós tivéssemos a proibição do financiamento por parte das pessoas jurídicas, das empresas, se nós tivéssemos um tempo de rádio e TV mais equitativo, claro, com um menor número de partidos, nós já teríamos um sistema eleitoral muito mais eficiente, muito mais justo, disse o ministro Henrique Neves. Só para ter uma noção assim, de que o debate começou pelos temas lançados pelos vereadores, mas depois, isso foi uma coisa que eu constatei que foi muito interessante, depois de ouvir essas autoridades sobre o tema e debater com advogados também, foram levados advogados especialistas em direito eleitoral, até a plenária dos vereadores mudou a sua opinião. Isso é uma coisa interessante, foi muito proveitoso o encontro, porque os vereadores entraram no encontro com uma ideia da reforma política e a partir dos debates, a carta dos vereadores que foi entregue depois, ela é o resultado dos debates mesmo. Ela não foi assim uma posição fechada dos vereadores que chegaram lá e depois redigiram a carta, não. Certo. Eu participei da comissão de redação e pude perceber a mudança que houve a partir da oitiva dessas pessoas. Que pontos principalmente mudaram a partir das manifestações iniciais para o documento conclusivo? Me lembro claramente, assim, que quando eu cheguei no encontro, a bandeira, inclusive tinha banner espalhado pela sala do encontro, muitos vereadores querendo a prorrogação do mandato para a unificação das eleições. Para quem estão começando agora a nos acompanhar, quer dizer, há um entendimento, que é praticamente um consenso, que é melhor no Brasil nós temos eleições gerais, de vereador a presidente da República. E parece mais adequado mesmo, né? Pois há um certo consenso sobre isso, há um certo consenso de que essa coisa de nós temos eleições a cada 2 anos prejudica, inclusive, a estabilidade da administração pública. E acaba com aquela história de, olha, tu tem que votar
no prefeito, porque o governador eleito há 2 anos é do partido XYZ, e essas ligações... Isso talvez, esse talvez não seja o melhor aspecto, porque isso pode contaminar, né? O processo eleitoral presidencial pode até contaminar a eleição para vereador. Certo. Então, eu acho que esse não é o aspecto mais custo. positivo. Exatamente, eu acho que a questão do custo. Que é importante, e a questão, que não é só a única coisa, mas a questão também da estabilidade aí, porque aí os mandatos passariam a ser de 5 anos para todos esses agentes políticos, no mesmo mandato. Não teria a mudança de mandatos no meio do caminho. Isso está sendo visto como algo positivo e se espera que vai ser testado. Bom, mas nós precisamos juntar as datas, né? Os vereadores e prefeitos, eles concorrem em 2016. Os deputados, governadores, presidente, em 2018. Como é que nós vamos juntar isso? Uma possibilidade seria, e é isso que eu dizia, os vereadores pretendiam inicialmente, prorrogar os mandatos atuais até 2018. Poderia ser assim, porque prorrogaria e chegaria todo mundo em 2018, faria uma eleição geral em 2018. Mas as posições do TSE, inclusive, foram contrárias a essa posição, e deputados manifestaram a inconformidade porque a Constituição estaria sendo atingida no sentido de que os mandatos atuais eles foram feitos para 4 anos. A população nos deu o mandato para 4 anos, então não poderíamos prorrogar esse mandato para 6 anos. Então foi descartada essa possibilidade, mas era o que grande número de vereadores queria naquele momento. Outra possibilidade, fazer uma eleição em 2016 para um mandato de 2 anos, 2016 a 2018. E aí se faria, e é uma posição muito forte dentro da Câmara dos Deputados, fazer um mandato tampão, se diz assim, dos vereadores e prefeitos agora em 2016, mas também é visto com maus olhos. Os vereadores não querem de jeito nenhum mandato tampão, porque acham que é um esforço grande para participar de uma eleição para ter 2 anos de mandato só. Então, qual é a posição que surgiu depois desses debates todos? Primeiro uma posição dos vereadores de prorrogação, depois uma posição dos deputados que apresentaram o mandato tampão. Surgiu uma ideia, então, conjunta de fazer uma eleição em 2016 para um mandato de 6 anos. 6 anos. Então, aí, prefeitos e vereadores concorreriam em 2016 para um mandato de 6 anos. Chegando lá em 2022, aí sim, uma eleição geral de vereador a presidente. E aí torna mais razoável também, né? Parece que é a forma mais assim, de acordo com a nossa legislação, porque iria para o voto popular já com a perspectiva de ter um mandato de 6 anos. Já definido, sabendo quem escolhe. Definido, a população vai escolher pessoas para terem mandato de 6 anos, mais adequado mesmo, né? E aí faria a unificação em 2022. Foi isso que apareceu no documento final, na carta final dos vereadores, exatamente foi essa a ideia. A ideia de que, então, se tem eleições em 2016 com mandato de 6 anos, e que a partir de 2022, os mandatos todos sejam de 5 anos, sem reeleição para prefeitos, presidente e governador. Muito se fala da questão do voto obrigatório facultativo. Outro tema também muito debatido ali naquele nosso encontro, e o ministro do TSE também trouxe um dado impressionante. Ele disse assim, olha, 85% dos prefeitos, mesmo mal avaliados, não estão falando dos bem avaliados, estão falando dos que foram mal avaliados, eles conseguem a reeleição. Por quê? Porque ter a estrutura toda pública na sua mão e ser candidato dá uma desvantagem, dá uma vantagem estrondosa para aquele que está no cargo em oposição aos concorrentes demais. Então, é uma questão de igualdade no processo eleitoral. Há uma desigualdade brutal para aquele que está exercendo o executivo em comparação com os outros candidatos. Então, é ruim para a democracia essa desigualdade. Então, o entendimento também que apareceu consensual lá é: não podemos permitir a reeleição. A reeleição foi um erro. A reeleição foi uma experiência equivocada. Claro, manter um mandato de 4 anos só parece pouco. Então, aumentariam todos os mandatos para 5 anos. Passaria para 5, mas... Sem reeleição. Sem reeleição. Sem reeleição, claro. É reeleição subsequente, né? Se o prefeito depois quisesse numa outra eleição, poderia. Certo. Não poderia usar do seu cargo, da sua posição, para concorrer em situação de desigualdade. Porque hoje a legislação ela acaba trazendo uma série de benefícios para quem já é detentor do cargo. Né? Isso ficou claro Principalmente na questão dos executivos, porque tem a máquina pública toda na mão, né? Tem a possibilidade de oferecer resultados, de oferecer serviços, e tem todo um aparato de pessoas que estão trabalhando na administração, né, que ficam dependentes daquela reeleição, né? Então estão motivados para que aquele que é o mandatário continue. Né? Então isso dá uma série de desigualdades, né?
Nós já prevíamos isso lá quando surgiu a reeleição, mas naquele momento político foi introduzido no nosso sistema. Então isso Até porque sairia houve também. uma forte articulação para que isso acontecesse na época com o Congresso Nacional também, né? Até aquele primeiro escândalo da compra de votos para a reeleição, aparece lá no governo Fernando Henrique, já é um dos primeiros escândalos que se ouviu falar no Congresso Nacional de compra de votos naquele momento. Então, tem toda uma investigação que foi feita sobre isso também. Bom, enfim, isso é uma situação que a gente, para andar para frente, assim, olhar, dizer, não foi uma boa experiência. Não é bom que se tenha reeleição para cargos do Executivo, porque o Executivo tem muita força para interferir no processo eleitoral. E o voto obrigatório facultativo? Então, é uma discussão que se levanta... Então, a questão do voto obrigatório facultativo foi um outro dado trazido também, que diz o seguinte: 60% das pessoas entrevistadas, perguntadas se o voto fosse facultativo, se elas iriam votar, 60% das pessoas disse que não iria votar. Então, isso também foi entendido como algo assim prejudicial para a nossa democracia. Se tu tem um fluxo muito pequeno de pessoas que vão votar, deslegitima o próprio processo eleitoral, né? Então, há uma preocupação de que o Brasil, que retornou para a democracia há muito pouco tempo, ele precisa consolidar o seu processo democrático. E, nesse momento, foi visto como algo, vamos dizer assim, que fragilizaria o processo democrático brasileiro e colocar o voto facultativo. Nós poderíamos ter pouquíssimas pessoas votando, e o que deixaria o mandatário com assim, uma representatividade muito pequena. Porque a legislação hoje, na verdade, ela já é muito branda. Na verdade, para quem não vota, e a própria abstenção, ela vem sendo bastante alta. O nosso voto, é verdade isso, o nosso voto obrigatório é obrigatório, nem tanto assim. Mas, mesmo assim, ele ainda, na verdade, se a pessoa relaxar mesmo, for 3 vezes não for votar, ela vai ter consequências mais graves. Então, ainda fica um mecanismo ainda punitivo que é entendido como sendo ainda necessário. Então, se manteve na carta final também o voto obrigatório. Perfeito. Até porque se hoje a abstenção com obrigatório, ela já dá uma média de quase 20%, imagina sendo facultativo. Né? Exatamente, foi essa a ideia. Uma outra questão é o financiamento de campanha, eu mencionei. Isso também ficou claro, muitos dos participantes, dos oradores ali, disseram com todas as letras, olha, pessoa jurídica não é cidadão, não tem que estar participando de processo eleitoral. Prova está que as pessoas jurídicas dão dinheiro para todas as correntes ideológicas, não é uma participação ideológica no processo de alguém que quer fazer avançar na sociedade um pensamento tal ou qual, não, é investimento econômico. Exatamente. Pessoa jurídica faz investimento econômico, ela quer lucro depois. Então, ficou um certo consenso nesse sentido, e a Carta dos Vereadores, no final, vai contemplar o voto público, do financiamento público de campanha pelo fundo partidário, fazendo chegar nas câmaras de vereadores do fundo partidário, isso que os vereadores reclamaram, que o fundo partidário não chega nas câmaras de vereadores, quer dizer, os partidos, em nível nacional, estadual, alcançam recursos para os deputados, para os senadores, para os deputados estaduais, mas não alcança recursos lá para os vereadores. Eu acho importante que a gente toque bem nessa questão para explicar às pessoas, porque quando se fala em financiamento público de campanha, se nota algumas contrariedades. Onde já se viu, o Estado está financiando partido político e eleição. Mas essa é uma forma, inclusive, de reduzir, vereador, essa própria ligação... A interferência do poder econômico. Do poder econômico. O que tem acontecido? Né? Isso é notório, agora nesses processos todos que estão assistidos, fica muito claro, né? Uma construtora, as grandes construtoras do Brasil, aliás, todas passaram por isso, não, tá? Hoje é notório isso, não? Todo mundo conhece isso pela imprensa. As grandes construtoras investiram nas campanhas políticas de todos os candidatos e depois, quando ganha o candidato, ela tem a simpatia da administração para contratar e ganhar. E o lucro que as empresas têm nisso é altíssimo, chega a ser 20 vezes mais do que ela colocou. Diríamos que eu tomo lá da cá, hoje eu te ajudo e amanhã eu estou esperando Infelizmente, é isso que tem acontecido sempre, né? Então, a carta retira totalmente a possibilidade da pessoa jurídica dar dinheiro para a campanha. E torna mais igual às próprias campanhas. Permite que a pessoa física, dentro daqueles limites que a legislação já determina, que é 10% do que a pessoa ganhou no ano anterior, ela pode doar a título de campanha eleitoral à pessoa física. Então, a pessoa física, um amigo, o irmão, o pai, o filho, podem ajudar na campanha do vereador, por exemplo. O pai pode ajudar na campanha do filho que é candidato a vereador, né? O amigo, eles vão poder. Agora, uma empresa não vai poder. De qualquer forma, o montante não é tão... Não, é sempre, no máximo, pode até se mexer nisso, mas a ideia é que o poder econômico não interfira no resultado do voto.
que isso é que tem sido apontado como um dos grandes defeitos do nosso sistema eleitoral atual. Não é tanto o sistema eleitoral em si, proporcional, lista aberta, como nós temos, mas é muito mais a interferência do poder econômico no processo eleitoral que tem deturpado o processo eleitoral no Brasil. Depois do intervalo a gente vai continuar. Eu sei que inclusive um tema que vem sendo muito discutido é a própria diminuição, em algumas casas, e nós temos um exemplo aqui em Pelotas, da representatividade das mulheres, né? Essa questão de representatividade, o que foi concluído depois do intervalo e outros temas, o vereador Marcos Cunha segue conversando no programa Entrevista aqui na TV Câmara. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Nós somos do Clube 200. É assim que a gente se cumprimenta. Gostamos de polenta? Pimenta! Mascamos chiclete de menta. No sexo a gente nunca se aposenta. E com camisinha, a segurança Aumenta! Se você é como a gente, tem 50, 60, 70, mas também não aparenta. E a mulher, quer dizer, a presidenta. Sexo não tem idade, proteção também não. Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão. Está contente, beijo roubado, fazer muitos gols, ver um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida, sou feliz sem drogas, sempre tem outra saída. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Retornando com o programa Entrevista aqui na TV Câmara, estamos conversando com o vereador Marcos Cunha a respeito da atividade que aconteceu na Brasília, um encontro, uma grande assembleia da União de Vereadores do Brasil, discutindo um tema que a sociedade hoje se questiona em alguns momentos, que é esta questão do sistema eleitoral, da reforma política, essa coisa toda. O vereador muito tem se falado que em alguns casos, e a gente tem um exemplo aqui na casa, houve uma redução da participação das mulheres. Como é que foi discutida a questão da representatividade De gênero. Porque é disso que se trata. Na verdade, a legislação diz que hoje 30% das vagas tem que ser para um dos gêneros. Quer dizer, aquele que tiver mais tem que deixar um percentual mínimo para o outro, né? Então, no caso do nosso exemplo histórico, as mulheres têm demonstrado muito menos interesse de participar do processo eleitoral do que os homens. Uma série de questões, né? Tem um grupo de mulheres que levantou uma série de situações dizendo que as mulheres não participam porque, na verdade, têm um tratamento desigual dos partidos. Elas dizem que também muitas mulheres têm preconceito em relação às próprias mulheres, de votar em mulheres. Apresentaram uma série de debates sobre esse aspecto, assim, vamos dizer assim, mais cultural até nosso, né? Eu sempre digo, eu acho que a gente tem que levar em consideração que
na nossa sociedade, por milênios, as mulheres, até por uma questão biológica, elas foram sempre muito voltadas para a criação dos filhos. Imaginem vocês, a época que nós não tínhamos a pílula anticoncepcional, quando uma mulher chegava à idade fértil, ela tinha 10, 12, 15 filhos. Como é que uma mulher que tem 10, 12, 15 filhos vai pensar em outra coisa senão sustentar, criar e educar esses 10, 15 filhos? Então, historicamente, a mulher sempre esteve voltada, até por uma questão biológica mesmo, para a questão da família. Ela é obrigada a cuidar da questão da família. E a própria questão cultural, né, que a mulher era para cuidar da casa, para cuidar da família. Mas imagina uma situação como essa, né? Sem a pílula anticoncepcional, eu sempre digo, a pílula anticoncepcional provocou uma revolução aí nesse caso, porque libertou as mulheres, agora elas podem se organizar, saber quantos filhos querem ter, quando querem ter, se é que querem ter. Né? Isso dá uma liberdade que as mulheres não tinham, da década de 60 para cá, quer dizer, faz muito pouco tempo que as mulheres podem projetar isso, né? Antes elas estavam até, vamos dizer assim, condenadas à maternidade, né? Era uma coisa assim. E isso acho que faz muito pouco tempo que mudou. Eu digo isso para chamar a atenção do aspecto cultural mesmo nosso. Né? Às vezes a gente pensa que é só cultural no sentido teórico, assim, né? Da cultura criada. Não, uma coisa vinculada à biologia mesmo, né? Muito vinculada à biologia. E agora as mulheres estão num outro momento. Podem se organizar, podem fazer a sua carreira primeiro, podem se projetar. Bom, quais são os obstáculos atuais? Faltam creches. Né? Os obstáculos atuais são assim, bem concretos. Pelotas mesmo tem um déficit imenso de creches. Mais de 6 mil vagas. Então, está faltando. Se nós tivéssemos mais creches, essas mulheres agora que têm os filhos poderiam deixar os filhos na creche para ter uma atividade política, por exemplo. Mas se não tem isso, elas mal conseguem trabalhar. O que fará fazer campanha ou participar de processo eleitoral. Então, nós teríamos que avançar nisso ainda. Porque como é que foi o mecanismo que foi encontrado aqui nesse encontro? Manter os 30%, mas fazer com que aquele fundo partidário municipal, aquele dos partidos, né, chegue no município e destine pelo menos 5% desse fundo para as candidaturas femininas. Essa foi um avanço na questão do estímulo para que as mulheres possam também concorrer. Tinha uma proposta de criar cotas para as mulheres, né, mas não avançou, até porque em muitas cidades do Brasil, no norte do país, a maioria das candidatas tem mais mulheres que homens. Já é um fenômeno assim, uma cidade que se apresentou lá, agora não vou me lembrar, mas de 9 vereadores, 7 eram mulheres, por exemplo. Então tem uma realidade a realidade é muito, vamos dizer assim, plural, né? Nós temos muitas realidades diferentes. Então não avançou nessa ideia de cotas, né? A carta final dos vereadores é para aumentar, sim, 5% do financiamento público, que nunca chega para os municípios, agora chegaria especificamente para estimular as mulheres a participarem do processo eleitoral. Perfeito. A coligação partidária, qual é o entendimento? Então, qual foi o entendimento do foi um outro tema importante. Quando a gente pensa nas coligações, e o tema que foi trazido foi, na verdade, de muitos partidos que se coligam sem a menor representatividade, partidos que não têm nenhuma significação na sociedade, mas que estão coligados com outro que tem, e daqui a pouco, no processo eleitoral, até consegue. A população acaba votando massivamente no partido A, que tem representação, mas aquele que está acoplado ali, que não tem nenhuma representatividade, ele acaba elegendo algum representante, que cria uma distorção no sistema, né? Então, a opção foi por acabar com as coligações na proporcional, não admitir coligações na proporcional. Cada partido, até para fortalecer os partidos, até para que os partidos trabalhem a sua legenda, acabar com as coligações na proporcional, permitir que se mantenha coligações na majoritária, que ainda foi entendido como uma necessidade do nosso presidencialismo de coalizão, né? Permitir que na majoritária ainda se tenha coligações, mas na proporcional não. Se não houver... Para vereador, para deputado, não. Mas aí, para prefeito, governador e isso presidente, acaba sim. proporcionando o que muitas vezes se questiona de que os mais votados sejam eleitos, ou aí... Esse foi um outro tema interessantíssimo, que é um problema, né? É o chamado distritão. É chamado assim, quando se fala na questão dos mais votados serem eleitos, se fala distritão. O distritão tem um aspecto que vem ao encontro daquilo que as pessoas que são fora do mundo político se interessariam, né? Dizer, pô, eu mesmo fui vítima do sistema proporcional. Eu sempre digo, concorri 3 vezes, fui mais votado que muitos vereadores, mas não entrei por conta do sistema proporcional. Não obstante isso, eu continuo dizendo que o sistema proporcional ainda é melhor do que o sistema distritão.
Nós estamos reclamando que nós temos 32 partidos no país. Com o Distritão, nós vamos ter 57 mil partidos no país. Cada vereador vai virar um partido, porque cada um vai ser candidato de si mesmo e plataforma individual de cada um. Isso é completamente contrário ao sistema democrático avançado de partidos políticos, de pessoas que se agregam em torno de ideias. Então, tu vai sair completamente fora do sistema de ideias, de proposição de partidos que representam algum conjunto de ideologia, né, uma ideologia grande, e passa para a ideologia individual de cada um. Cada pessoa vai ser o seu partido. Isso é muito ruim para a democracia. Mas não né? torna mais justo que os... Até poderíamos dizer assim, sob o ponto de vista individual, sim, mas sob o ponto de vista de contemplar todo o conjunto de pensamento que na sociedade nós temos e a diversidade de pensamento que nós temos na sociedade, não. Mas o senhor não acha que a necessidade do fortalecimento também das siglas partidárias, a partir do momento Mas que... o Distritão é completamente, é um enfraquecimento total das siglas. Cada um vira uma sigla, na verdade. Né? Mas quando hoje se observa no país a aproximação de siglas que têm ideologias completamente diferentes, antagônicas... Isso é que está errado, isso é que está mal. Nós não podemos tentar resolver esse problema apontando para uma saída que piora essa situação. O Distritão, o voto dos mais votados, pura e simplesmente, sem levar em consideração o aspecto proporcional, ele leva vamos dizer, como é que se diz, a atomização do sistema eleitoral, passa cada indivíduo ser o seu conjunto de ideias, o seu representante, como eu disse, cada um vira um partido político individual. Mas como resolver, mesmo que seja na majoritária, que um partido dito de esquerda, outro de direita, estejam coligados aqui e lá no Estado e em âmbito federal sejam oposição para o eleitor? Isso torna uma coisa muito confusa, muitas vezes ele questiona... Isso foi tratado também, não saiu na carta como um tema central, mas foi debatido no encontro e se apontou para uma questão de fazer com que as coligações elas sejam de governo. Quer dizer, fez a coligação é como se fosse um partido só e agora permanece durante todo o período da administração, sem a possibilidade de rever a coligação. Essa é uma das possibilidades, seria essa. A outra seria de não permitir mesmo coligações de projetos ideológicos muito diferentes, que é mais difícil de implementar, mas também foi falado sobre isso. De qualquer maneira, no meu ponto de vista, o pior, na verdade, que pareceria ser o melhor, é permitir que cada indivíduo seja eleito simplesmente com seus votos. Isso retira completamente, isso vai tornar o sistema nosso individualizado, completamente despolitizado, acaba completamente os partidos. Por quê? Por que razão eu vou fazer campanha para o PDT, para o meu partido, se o voto é individual do Marcos? O problema é que boa parte do eleitor hoje tem esta visão. Eu vou votar no Marcos e não vou votar no PDT. Para vereador é muito mais isso. Para vereador fica muito mais assim. Né? Eu voto na pessoa, mas não voto no partido. A gente ouviu isso muito. Claro, né? Claro que sim, mas é uma visão, sob o ponto de vista democrático para nós, ruim. Né? Uma visão ruim, porque, na verdade, acaba que o conjunto de ideias que possibilita que as pessoas se agreguem em instituições necessárias para a política de hoje, né, que são os partidos. Como é que eu vou tratar com cada indivíduo? Como eu disse, ao invés de 32 partidos, nós vamos ter 57 mil, que é mais ou menos o número de vereadores que tem no país, 57 mil partidos espalhados pelo país. E se nós temos dificuldade já em fazer uma composição e queremos até reduzir o número de partidos, e eu sou favorável a essa ideia, acho que não tem 32 ideologias no Brasil, talvez não tenhamos aí 15. Então, vamos reduzir o número de partidos, aumentar o tempo desses partidos poderem expressar aquilo que pensam, né, mas acabar com os partidos, eu acho que é um retrocesso no nosso sistema democrático, não é um avanço. Não é futebol, mas poderíamos criar uma janela também, mas para troca de partido, não é questão de... Isso foi pensado também, apresentou, isso está na carta final dos vereadores, eu até publiquei, se quiser, quem quiser ver o conteúdo da carta integral, vai no Facebook lá, 12, Marcos Cunha, vai ter o conteúdo integral da carta que eu publiquei no Facebook. Nessa carta aparece também a questão da janela de 6 meses. O entendimento é bom, não tem nada, a sociedade é muito móvel mesmo, né? No final do mandato, lá nos últimos 6 meses, já não há mais comprometimento, normalmente é o fim dos mandatos também das administrações, quer dizer, quem tinha que ter apoiado o governo já apoiou, quem não tinha já não apoiou, quer dizer, está no fim do mandato. Essa janela final possibilita que
honestamente alguém diga, olha, não me serve mais essa agremiação, eu não me sinto mais contemplado nesse universo, eu quero mudar. E poder mudar sem o perigo de não poder concorrer na outra eleição. Então, daria uma janela de 6 meses para sair daquele partido e 6 meses antes, então, da eleição, alguém poderia se filiar ao partido e poderia concorrer nas eleições seguintes. Então, essa foi uma proposta que foi contemplada para poder contemplar essa possibilidade de mudança de partido. Até para que também não corra o risco do determinado parlamentar estar ocupando um cargo por um partido XYZ, daqui a pouco mudou a estrutura da executiva e quer, de repente, a forma de agir, a forma de pensar, traz algumas coisas impositivas que é contrário àquilo que pensa, né, quem ocupa uma determinada função por uma sigla partidária. Nós temos visto isso também, né, que os partidos ganharam força na interpretação do Supremo Tribunal, do TSE, na verdade, do Tribunal Superior Eleitoral. O mandato é o mandato do partido, né? Claro, porque hoje o nosso sistema é um sistema que a gente vota na legenda, e depois internamente na lista interna do partido, os mais votados é que são os eleitos. Mas o que eu quero dizer claramente é que os partidos têm que ter as executivas e não, em alguns casos, como tem donos dos partidos que acabam se apossando da sigla. Esse é um problema do voto distrital mesmo, um dos problemas que nós estamos apontando, que apareceu nesse debate, no encontro, é que o voto distrital pode criar distorções terríveis, né? Nós podemos ter, por exemplo, uma cidade onde só um partido eleja os vereadores. Divide a cidade em distritos. Se em cada distrito ganhar um vereador do mesmo partido, só vai ter na Câmara de Vereadores um partido. Quer dizer, aniquila completamente as outras visões, as outras ideologias. Também, outro ponto que foi tratado, né? As eleições, assim, elas podem não espelhar de maneira nenhuma a vontade popular. Quer dizer, foi citado até um exemplo da Inglaterra, que nas eleições de 93, não me falha a memória, faz pouco tempo, o Partido Liberal teve 48%, não vamos lembrar dos números, mas vou só chamar a atenção para o aspecto, teve 48% dos votos de toda a Inglaterra e elegeu só 3% de deputados. Por quê? Porque na maioria dos distritos ele perdeu para o Partido Conservador, ele perdeu para o Partido Trabalhista, e como é uma eleição majoritária no distrito, perdeu, ganhou. Esse é um sistema medieval, né, que o representante do feudo vai lá ao redor do rei para depois poder tomar as decisões. O sistema distrital tem esse defeito grave. Ele não contempla a vontade das minorias. Isso é muito ruim para a democracia. E segundo a carta, sem lista fechada. Pois então, a carta dos vereadores, os vereadores estão dizendo, olha, esse é um tema muito complexo, vai afetar demais a vida dos brasileiros, nós precisamos de mais tempo para debater isso, não pode ser na correria agora, como quis o senador Serra, fazer a mudança já agora para distrital nas cidades com 200 mil eleitores, né? Está sendo visto como boi de piranha, eles estão jogando os vereadores nessa aventura para ver o que dá, né? Para ver se depois reproduz isso em nível dos deputados federais e estaduais, mas inclusive o ministro do TSE viu com maus olhos também uma situação como essa. Um distrito, por exemplo, o Marcos vai ter que concorrer por um distrito em Pelotas. Quer dizer, a mãe do Marcos que mora no Laranjal, não pode votar no Marcos, porque o Marcos está concorrendo em outro distrito. São distorções que são inaceitáveis para nós, né? Mas que estão aí já, foi um projeto já aceito, votado no Senado, está indo para a Câmara para ser debatido. Então, não é um debate teórico só, é um debate de um projeto que já ganhou no Senado e que está sendo encaminhado para a Câmara. Quem sabe isso possa se ampliar a discussão quando envolve a estrutura dos estados, das cidades. É por isso, mas os vereadores não querem ser boi de piranhas, não querem começar esse processo, agora aniquila os vereadores, vão ver se não deu certo, não deu, agora não vamos fazer então. E aí já fizeram, né? Então, o que os vereadores estão dizendo não, vamos esperar mais, deixa isso lá para discutir em 2022, lá nas eleições gerais. Se é para ser, então que seja para todos, para deputados estaduais e federais, não só para os vereadores. Não temos um modelo melhor do que esse que nós temos, vamos manter. Porque o grande problema nosso, e isso ficou claro nas discussões lá, não é o sistema proporcional que nós temos de lista aberta. Esse tem defeitos também, não tem sistema perfeito. Tem defeitos também, mas as virtudes são grandes também desse sistema. Mas o grande problema é a interferência do poder econômico. O dinheiro é que está fazendo a diferença nas eleições. As pessoas que têm aporte de recursos conseguem se eleger e quem não tem não consegue. Basta ver o custo de uma campanha para deputado federal, o custo de uma campanha para deputado estadual. Isso já é visível
que aqueles que têm um aporte de recursos conseguem. Isso é contra a democracia, né? Contra o princípio da igualdade. Isso nós temos que rever. Agora, o sistema eleitoral em si, se nós não estamos convencidos de que o nosso é o melhor, também não é o pior. Vamos levar mais tempo para discutir. Então, os vereadores querem que ele permaneça assim como está, proibindo o financiamento de pessoas jurídicas. Uma nova etapa agora em maio? Em maio, vai a comissão, que eu faço parte da comissão, são cerca de 20 vereadores no país todo, que redigiram esse documento, Certo. vão levar ao presidente do Congresso essas propostas dos vereadores, vão debater com o presidente do Congresso essas propostas dos vereadores para que a reforma política também espelhe a vontade dos vereadores do Brasil. Então, em maio, a comissão, o vereador Marcos Cunha faz parte da comissão. Estaremos em Brasília, Brasília, reunidos com o presidente do Congresso, que é o senador Renan Calheiros, para tratar especificamente dessa pauta da Carta dos Vereadores, das propostas levadas pelos vereadores, para ser ouvido pelo presidente do Congresso. E eu sei também que a própria União de Vereadores quer fortalecer a relação com os representantes na Assembleia e no Congresso Nacional. É verdade. Eu tive também aprovado aqueles 2 projetos, que um deles eu tinha aprovado aqui em Pelotas já, que é O curso. Um deles é o curso de formação de agente político. Certo. Isso foi acatado por todos. A União de Vereadores do Brasil vai levar isso para o país inteiro, tomou essa bandeira para si, né, para fazer no Brasil isso foi muito bom. E o outro projeto, que é muito interessante, que já é uma mini reforma política feita pelos vereadores. Eu, no dia lá, Edson, eu distribuí 300 cópias para vereadores interessados nesses 2 projetos. Mas principalmente nesse, que é, na verdade, uma reprodução daquilo que foi feito em Porto Alegre pelo vereador Marcelo Garbosa, do PT, que é proibir que as administrações públicas municipais e câmaras de vereadores contratem com empresas que tenham financiado campanha política. Isso é para vigorar já em 2016 agora. Né? Uma lei que seja aprovada agora, como foi em Pelotas, que é a primeira cidade do país que aprovou, espero que seja sancionado pelo prefeito, e vai passar a vigorar já nas eleições seguintes, já para a administração seguinte. Quer dizer, em 2016, quem se eleger prefeito, quem se eleger presidente da Câmara aqui, não vai poder contratar com empresas que tenham financiado, investido em campanha política. Isso vai criar uma restrição. Uma restrição moral, né? É o princípio da moralidade pública. Cria uma restrição moral. Nós sabemos que grande parte da corrupção no país ela se dá exatamente por isso. Pessoas jurídicas que investem em campanha querem ganhar dinheiro com a administração depois, pois nós estamos fechando a porta para eles ganharem dinheiro. Querem investir? Bom, a legislação permite ainda hoje. Mas sabe que depois não vai poder participar da concorrência pública. Não vai poder pública. passar da concorrência pública. Então, o objetivo econômico que as empresas têm, e é só esse o objetivo, porque eles dão dinheiro para todos, não tem objetivo ideológico, eles dão para todos os partidos, para todos os candidatos. Então, esse objetivo econômico não vai ser alcançado. Então, nós diminuímos, vamos dizer assim, né, o problema da interferência do poder econômico nas eleições. E a ideia do curso é qualificar a ideia do curso é muito simples. Para tudo que nós vamos fazer na nossa vida, nós temos que estudar antes, nos preparar antes. Ninguém contrata um arquiteto para ele aprender a ser arquiteto durante a obra. Ninguém contrata um médico para ele aprender a ser médico quando está medicando. Ninguém contrata um advogado para ele aprender a ser advogado quando está defendendo o sujeito. Tem que estudar antes, depois praticar. Porque nós estamos propondo isso para a administração pública. Nós ainda hoje colocamos para ser prefeito, administrador na nossa cidade, qualquer pessoa, qualquer um. Não tem que ter nenhum pré-requisito. Ele não tem que conhecer o orçamento público, finanças públicas, Constituição, nada. Basta ter um bom discurso, basta ser um sujeito que tenha voto, ele vai ser eleito. E assim os vereadores também. O que nós estamos propondo, Edson? Em nível nacional, um curso técnico. Não é uma coisa assim elitista. É para quem sabe ler e escrever. Não é para quem é graduado já na faculdade. Quem sabe ler e escrever, se prepare, vai estudar, vai se preparar num curso técnico para ser um bom vereador, para ser um bom prefeito, para ser um bom secretário. Nós precisamos qualificar nossos agentes políticos. Nós temos também um problema grave. Não é só a corrupção que nos corrói e também cria uma série de problemas no país. Nós temos também um problema de ineficiência, de incapacidade, de incompetência daqueles que, mesmo com boa vontade, chegam aos cargos de direção e não sabem realizar depois. Então, esse curso vem para isso. Eu espero que o IFSU, já agendei com o reitor, já vai ter uma conversação, já mandei para o reitor, para a assessoria do reitor daqui do IFSU de Pelotas, para ele nos ajudar a elaborar um projeto para ser levado para o IFSU nacional. Eu gostaria que o IFSU, que os IFES, na verdade, os Institutos Federais de Educação, tomassem para si essa tarefa de espalhar pelo país afora cursos de formação de agente político municipal, voltado para cada realidade municipal,
Quem for estudar em Pelotas vai estudar o orçamento do município de Pelotas. Quem for estudar em Porto Alegre vai ser Porto Alegre e assim por diante. Voltado especificamente para a sua cidade, para a gente conseguir agregar aí e o Instituto conseguir colocar para a sociedade o conhecimento produzido, para que reverta isso em melhores administrações públicas, que reverta com melhores serviços públicos oferecidos à população. Perfeito. Vereador, muito obrigado pela sua participação. A gente volta a conversar com certeza em outros momentos. Agora em maio nós vamos ter esse encontro em Brasília, depois eu volto para trazer um pouquinho do resultado desse debate que vai ser feito entre vereadores e o Congresso Nacional. Aguardaremos. Quem sabe até também algum momento antes, sobre outras questões que envolvem também a Comissão de Saúde e as suas aqui na Câmara. Sempre tem todos os dias. Muito obrigado, vereador. O programa Entrevista fica por aqui e retornaremos em uma outra oportunidade. Um abraço a todos e até lá.